Rápida e fácil, receita definitiva de tacos e nachos da culinária mexicana, né? Primeiro de tudo, essa massa não tem nada de especial, é uma massa de pão, só que sem fermento. Você vai precisar de farinha de trigo, água e uma gordura da tua preferência. Que gordura usar? Eu usei banha de porco, de torresmo. Mas você pode usar uma banha de porco que você tirou de um bacon, vai ficar uma delícia esse negócio. Você pode usar gordura vegetal, você pode usar óleo de soja, óleo de azeite de dendê, azeite de oliva, o que você quiser. Mas é importante saber que vai dar gosto, né? Se você colocar um azeite de dendê, não sei se vai combinar com o gosto da comida mexicana. Aqui eu sempre gosto de pegar mais ou menos 30 gramas de massa. Eu 28 vou colocar um pouquinho mais, entre, sei lá, 30, 35 gramas, até 40 gramas um taco, tá de bom tamanho. Faço 6 tacos na porção, 6 vezes 4, 24, 240. Então, até 40 gramas cada taco ali, vai dar muito bem. Aqui eu tenho 35 gramas, 37, ótimo. Um dos segredos é que, do jeito que você esticar a massa, ela vai ficar. Então você tem que dar uma boleada, muito bem boleada. Aqui eu tentei fazer um taco, não deu certo. E sobrou umas rebarbas, quebrou tudo. Então, até eu que faço direto isso aqui, às vezes não consigo. Então não se sintam culpados. Dá aquela achatada. E tente... Opa, tá caindo. Volta pra cá. Dá aquela achatada, sempre tentando abrir o mais redondinho possível. O mais redondinho possível. E o segredo é incorporar a farinha de trigo não na massinha de pão que você fez, mas incorporar a farinha de milho depois que você estiver esticando a farinha, a massa de farinha de trigo. Você joga a farinha de milho por cima e cilindra. No meu caso eu não gosto de usar cilindro. Eu prefiro usar essa garrafa de velho barreiro que me acompanha desde o começo. Só evita esticar demais, porque se você esticar muito, a espessura desse pozinho aqui vai acabar ficando maior do que a espessura da própria massa de farinha de trigo. E isso vai fazer a massa rasgar. A massa vai ficar com um aspecto rendado. Ela vai ficar toda cheia de furinho. Então o meu segredo é: massa de pão tá dessa cor porque eu coloquei páprica picante e açafrão cúrcuma. E eu tô esticando a massa, polvilhando sobre ela a farinha de milho. Esse é o segredo para não ter que ficar abrindo a massa no meio de dois pedaços de plástico. Eu fazia do jeito tradicional antes, mas não rendia. Levava o dia inteiro para fazer alguma coisa. Então agora, incorporando a farinha de milho já na massa pronta e esticando, polvilhando essa farinha de milho na farinha de trigo, na massa de farinha de trigo, ganhei muito tempo, a massa ficou muito boa, ficou saborosa e com o gosto característico, claro, dos tacos, que é isso que as pessoas querem quando vêm comer comida mexicana. E não adianta querer fazer uma coisa ultra mega gourmet, porque as pessoas querem comer comida mexicana, que é alguma coisa exatamente simples, né?
Culinária mexicana é uma culinária simples, saborosa, bem condimentada, e é isso que elas esperam quando vem comer um taco ou nachos. A massa que eu uso para o taco e para o nacho é a mesma. A diferença é que a minha massa de tacos ela é um pouco mais grossa. Eu tenho essa forma aqui para medir, não é forma, é uma vasilha, que eu gosto de fazer essa circunferência aqui de mais ou menos 19 a 20 centímetros. A boca dessa vasilha azul tem 19 centímetros, então está dentro do esperado. Eu não estou cortando a massa, não quero que sobre rebarba, porque a rebarba que sobra já tem a farinha de milho incorporada nela. E é muito difícil você esticar essa massa com a farinha de milho já incorporada nela. Ela fica dura. Você coloca água e ela não se comporta exatamente como uma farinha de trigo. Ela vai grudar, você vai ter que espalhar ela entre dois pedaços de plástico e vai dar muito trabalho. Então, o ideal para fazer os tacos é isso. Pega já a porção de massa que você vai usar. Eu acho que 35 milímetros tá ótimo. 35 milímetros não, 35 centímetros, não, gramas. É 19 centímetros, 35 gramas. 190 milímetros. Ou 19 centímetros, que é o tamanho ideal. Por que o tamanho ideal é 19? Por causa... tá quente ainda. Isso aqui, ó. A frigideira que eu tenho tem mais ou menos esse tamanho. Então, agora eu vou colocar isso aqui lá no fogo para dar uma esquentada. Tá muito quente esse negócio ainda. Vou levar vocês lá pro fogão. Com edição 0, mas não vai dar não, viu? De novo. Vou ver se consigo jogar esses 2 vídeos pelo menos que eu gravei até agora para o computador e juntar eles no Movie Maker. Eu não sei editar vídeo. Tenho só algumas noções de edição de vídeo. Então tá aí a panqueca que a gente fez ali na bancada. É simplesmente uma farinha de trigo com água, gordura. Quanto mais gordura você usar, mais molinha a massa vai ficar. Pode ser óleo de canola, pode ser óleo de soja, pode ser azeite de oliva, pode ser manteiga, pode ser margarina, pode ser banha de porco. A banha de porco que eu estou usando aqui foi de torresmo, então tá com gosto de torresmo essa massa. Se você colocar uma gordura de porco aqui, uma banha de porco que se tirou de bacon, a massa vai ficar com gosto de bacon. Se você tiver bacon em pó e misturar essa massa, ela vai ficar muito boa também. Então, o tempero da massa vai ter o gosto. Eu prefiro uma massa mais neutra, inclusive pouco salgada, porque o foco aqui é o molho que vai dentro. Eu vou fazer o taco, depois que a massa fritar aqui. Ao contrário das outras receitas, eu não vou assar ela. Do jeito que sair daqui vai ficar pronto. Eu vou colocar elas para esfriar aqui, ó. Tem essa telinha aqui, que é uma telinha de forno industrial que usa para fazer pão francês, né? Inclusive na parte de baixo do pão francês costuma ter essas marquinhas aqui dessa telinha. Vou colocar a massa aqui e ela vai pegar o formato do taco. Enquanto ela está quente, dá para modelar ela. Depois ela esfria, ela endurece um pouco. Mas continua, dependendo do tanto de gordura que você colocar, né? É tentativa e erro. Dependendo do tanto de gordura que você colocar nessa massa, ela vai ficar até crocante. Aí você colocar mais gordura, ela vai ficando mais macia. Se você fizer uma massa muito fina, esticar muito ali no rolo, ou no meu caso garrafa de velho barreiro,
ela vai ficar crocante se você esticar muito. Agora, se você esticar menos, se a massa for um pouco mais grossinha, ela vai ficar macia. Então, é toda uma ciência por trás disso daqui, que não é nem compatível de chamar isso de receita, né? É uma massa que é feita da forma que você quiser, com o tempero que você quiser. A massa é essa aqui. Isso aqui é só farinha de trigo, com banha, no caso banha que eu tirei de torresmo, que você não estiver queimado. E algumas coisinhas a mais ali. Eu coloquei sal, coloquei açafrão, coloquei páprica picante. Ó, tem um cheirinho de queimado já. Eu recomendo, depois que você fizer uma dessas tortilhas aqui, você passar um pano, um papel. Tem esse papel aqui, ó, que é um papel toalha. Pega e passa ali para limpar, porque senão vai ter esse cheiro de queimado, e esse cheiro de queimado vai acabar interferindo no sabor da massa. Eu coloquei aqui para descansar, e ela vai pegar o formato do taco aí. Deixa ela aí, enquanto ela está descansando aí e esfriando, ela vai pegando o formato do taco. Aí, enquanto isso, pego mais 35 gramas dessa massinha aqui, faço uma bolinha, mesmo processo, frito de novo, mas antes de fritar, não pode esquecer de limpar essa frigideira aqui. Esse pozinho que fica no fundo da frigideira, deixa eu ver onde é que está a câmera está aqui. Esse pozinho que fica no fundo da frigideira pode acabar interferindo no sabor da massa, porque vai ficar com um sabor de queimado. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham entendido. Massa de pão, temperada do jeito que você quiser. Nesse caso eu temperei com açafrão e com páprica picante. Massa de pão com gordura. Você é vegano, quer usar óleo de soja, quer usar óleo de canola. Eu nunca vi uma planta que chame canola, mas enfim. Você quer usar banha de porco? Recomendo demais banha de porco. Principalmente de bacon. Dá um gosto muito bom na massa. Se não tiver de bacon, vai do torresmo mesmo, que é muito bom também. E não façam uma tortilha muito grande. Façam uma tortilha de 20 centímetros com 35 gramas, no máximo 40 gramas de massa. Enquanto você estiver esticando na bancada, você vai polvilhando farinha de milho em cima. Essa farinha de milho era flocão, mas eu bati aqui eu processei ela aqui e ela ficou mais fininha. Não recomendo uma farinha de milho muito fininha, porque essa farinha de milho ela vai servir de chaminé. Não vai formar aquelas bolinhas que formam em massa de pastel, porque o vapor que iria formar aquelas bolinhas vai escapar pela farinha de milho. Aí a massa não vai ficar com aquelas bolinhas. Mas se vocês olharem aqui, ó, tem uns tostadinhos. Esses tostadinhos aqui, eles são desejáveis, viu? Se formar alguma bolinha e ela fica meio douradinha, é o melhor dos cenários, é o melhor que pode acontecer, porque esse tostadinho vai dar um gosto muito bom para a massa. E é isso. Qualquer dúvida, pergunta aí.